noite. Nossa, aqui, dobrado aqui. Deixa eu arrumar aqui. Sejam bem-vindos ao nosso Jornal de Olho na Cidade. Segunda-feira, véspera do último dia do final do ano. Ontem nós tivemos, para os católicos, Domingo de Ramos, que celebrou a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, em que ele estava montado sobre, muitos falam um jegue, um burro, burrico, alguma coisa assim, e a população o saudava com ramos. Então, para os católicos, tiveram um excelente domingo. Parabéns a todos vocês. E por falar em parabéns a vocês, sempre ando pela cidade e nós temos a felicidade, a grata satisfação de encontrar amigos. Dessa vez foi o Joel da Silva e a Marisa, que nós encontramos justamente na feira de sábado durante o dia. Nós estávamos andando simplesmente com os cachorros, né? E eles nos pararam, então está aí que pararam para nos agradecer por esse jornal que nós fazemos toda semana. Obrigado pelo carinho, por vocês estarem sempre assistindo nosso jornal e pelas palavras de agradecimento para nós estarmos sempre aqui. Como eu sempre digo, isso é uma bênção de Deus. Só Ele sabe se nós vamos poder continuar aqui ou não. Só as graças divinas que poderão saber, e só cabe a Deus decidir o nosso destino. Obrigado pelo carinho e pela atenção. Muito obrigado mesmo. Antes de continuar o nosso jornal, quero fazer um esclarecimento, para que não reste dúvidas das mensagens que nós estamos recebendo, para que vocês possam, a gente possa fazer assim, mais detalhados os fatos que aconteceram. Lembra do fato do menino na escola do Igaçaba, que sofreu lesão corporal, o João, o menino autista? Que normalmente o pessoal está falando assim, criança é agredida na escola, denúncia. O que eu quero fazer um esclarecimento, o porquê que nós estamos mencionando este fato. É isso que nós queremos deixar bem claro, essa situação. Por que nós estamos esclarecendo essa situação aqui? Primeiro, o João é uma criança de 8 anos. É um menino já diagnosticado com o transtorno do espectro autista. Consequentemente, ele precisa ter um acompanhamento por profissionais específicos, por monitoras, porque a maioria são mulheres, por isso que eu estou falando monitoras, e principalmente no caso dele, que não tinha nenhum monitor, eram todas monitoras. Por que nós estávamos falando deste caso? Porque nós estamos querendo frisar que as monitoras não estavam treinadas, preparadas para tratar com uma criança autista. As monitoras recebem salário da OSC para ter um tratamento, para proporcionar um serviço para as crianças autistas. Essa mesma OSC que nós procuramos a coordenadora e ela simplesmente está calada, a OSC. Nós procuramos, se eu não estiver enganado, o nome dela é Vanessa, está simplesmente calada. Não falam nada sobre esse assunto pela ação das monitoras. Então, primeira situação, a OSC das monitoras, referente à atitude que elas adotaram para com a criança. Segunda situação, para com a direção da escola.
A direção da escola está muda, quieta e calada. Só teve empenho no sentido de imputar à família como se esse ato, como se a criança tivesse entrado em crise, tivesse sido culpa da família. E a escola simplesmente faz um documento, quase que transferindo a culpa para a família dessa situação. Como nós mencionamos aqui, deixamos bem posicionado isso, que inclusive nós assistimos várias palestras, inclusive uma com um palestrante que era autista, ele, quer dizer, ele ainda deve ser autista, porque eu não tive mais contato com ele. Ele falou que não é um ato isolado que o autista entra em crise. Às vezes ele passa por várias situações e às vezes uma coisa tão simples é que o autista entra em crise. Então não tem como a família saber quando que a criança, nesse caso, entraria em crise. E não é a criança, vamos colocar aqui entre as mal educada, que chega na escola, agride e bate. Não. Ele já é diagnosticado por médicos especialistas nessa situação. Tanto que ele tinha monitoras para acompanhá-lo. E o que as monitoras fizeram? Ao invés de tratá-lo com um cuidado específico, praticaram, no caso em questão, pelo que está mostrando nos depoimentos até agora e nos fatos, uma certa ação que não era permitida. Por quê? Pela irmã do menino, ele foi colocado em uma sala, foi segregado em uma sala. Depois ele foi colocado ao chão. Depois ficaram sobre ele para conter a crise. Isso não é ato para se fazer e praticar para com uma criança autista. Então nós estamos enfatizando o quê? O trabalho das monitoras que estão despreparadas, da escola que se omitiu nisso, da OSC que está calada, não fala nada, Secretaria da Saúde, da Educação, nada, nenhum comentário, nem mesmo transferir a criança, o João e sua irmã, de escola não fizeram. Agora o que acabou acontecendo? Diante dessa inércia da escola, da direção da escola, da Secretaria da Educação, a família resolveu agora tirar para que seus filhos não sejam ainda muito mais prejudicados. Então, esse esclarecimento que eu quero fazer, por quê? Porque tem algumas pessoas imputando a responsabilidade desse ato às professoras. Não é isso, as professoras têm a missão de transferir conhecimento e eu falo isso para todo mundo. Mas o ato aqui resume-se exclusivamente às monitoras, que deveriam ter tido um cuidado, um tratamento muito mais prático, muito mais específico para o menino, e a direção da escola, que deveria ter, sim, tomado um posicionamento firme, enérgico, com relação a isso, para que seja apurado essa responsabilidade, e também cobrado da Secretaria da Educação e da direção da OSC, que deveria ter, vamos dizer assim, muito mais atenção a essa criança. Então está aqui nossa observação para todos. Então nós estamos percebendo que estão tentando imputar a responsabilidade a pessoas que não têm culpa, por isso que nós queremos fazer esse detalhamento bem específico a todos vocês. E mais um agradecimento à mãe do João, a Mariana, que nos mandou a mensagem, nos agradecendo por essa ajuda que nós estamos proporcionando a ela e sua família, porém que a escola não fez nada, que a Secretaria da Educação não fez nada e que ela teve que tirar as crianças da escola. Então fica aqui e eu falo para ela o seguinte: terá sempre o nosso apoio, o nosso carinho para poder ajudar a todos vocês que passam por essas situações e muitas vezes se calam porque não tem como mostrar esse fato. E saiba que aqui na MDTV mostramos isso para que todos saibam o que está acontecendo. Tá bem? Bom,
E por falar nisso, a primeira parte eu vou fazer uma parte de esclarecimentos, eu quero deixar bem claro isso, porque às vezes algumas pessoas tomam atitudes e passam por situações que não são as permitidas. Então eu vou mostrar agora uma ocorrência que aconteceu no Rio Grande do Sul, uma situação que aconteceu no Rio Grande do Sul, inclusive com uso de violência que foi praticado contra um médico. Vocês viram a situação da escola e agora eu quero colocar a situação na saúde. Então vou mostrar a ocorrência e aí eu vou fazer a explicação para vocês. Vejam essa ocorrência que aconteceu numa UPA no Rio Grande do Sul. Assistam. Enquanto dezenas de pacientes aguardavam atendimento em uma unidade de pronto atendimento de Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre, uma confusão foi registrada. A confusão teria se iniciado após reclamações de demora no atendimento. Um dos funcionários da unidade de saúde teria pedido ajuda ao guarda que faz a segurança da UPA e que estaria jantando, mas ele teria se negado a retornar ao posto de trabalho. Na sequência, o médico detido teria ido falar com o agente e ambos discutiram. O guarda teria alegado desacato. Em seguida, segundo a polícia, o guarda prendeu o médico sob protestos dos funcionários e dos pacientes. O sindicato diz que vai pedir esclarecimentos dos fatos e cobrar uma apuração imparcial tanto da Guarda Municipal quanto da Polícia Civil. O fato aconteceu, a UPA estava lotada, tinha muitas pessoas querendo ser atendidos, não tinha médico e profissionais para atender todos de uma maneira rápida, a população começou a ficar exaltada, começou a falar mais alto. Nessa hora, chamaram a Guarda Civil Municipal da cidade para o local. O médico apareceu e falou que ele não tinha condições humanas e materiais de atender todo mundo de forma ágil. Nessa hora, ele saiu em defesa dos médicos e dos funcionários e ele estava corretíssimo, Nessa hora, os guardas municipais o colocaram no chão, o algemaram, o levaram para a delegacia por crime de desacato. É aí que eu quero entrar nos detalhes. Essa é a ocorrência. Para vocês entenderem o que foi que aconteceu. Primeiro, qual a falha que aconteceu? Não do ato da unidade propriamente dito, mas é que eu falo do serviço de administração antes do que está acontecendo aqui. Pois se uma cidade está nessa situação, cadê a Secretaria da Saúde para se colocar mais profissionais? Se colocar mais funcionários para atender essas demandas? Então, jogar a culpa nas costas do médico é fácil, porque ele está na linha de frente. Só que se ele é uma pessoa, ele é um ser humano, ele não é máquina, que você acelera e ele atende mais pessoas. Pois todos pacientes querem ser atendidos, sim, com educação, com respeito e com toda a atenção que o caso dele precise. E se tiver uma emergência, vai passar na frente de todo mundo. Isso é normal em qualquer unidade de saúde. Eu já tive locais em que eu estava sendo atendido, chegou uma emergência e passou na frente. É normal. Emergência é emergência. E eu estava, num desses casos, acompanhando uma criança de praticamente 1 ano de idade. Chegou uma pessoa infartada, passou na frente. É natural. E no caso em questão, o médico foi preso porque ele estava discutindo com os guardas municipais que ele não tinha condições de atender. O guarda municipal jogou no chão, algemou, porque ele não queria ser preso.
por desacato. Aí eu quero entrar com outro esclarecimento. Ponto. Vamos colocar 2 pontos. Parágrafos. Existe no Código Penal o crime de desacato? Existe. Só que é numa situação específica. Desacatar funcionário público. Ponto. Porém, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça, entende que esse desacato, ele tem que ter um motivo em que a pessoa tem realmente a vontade de querer desacatar. No caso em questão, o médico não estava desacatando o guarda municipal. Ele estava falando que ele não tinha condições de atender. E o guarda municipal forçou, prendeu, algemou de maneira ilegal. E vai ser provado isso no processo. Porque todo mundo acha, tá lá, desacatar funcionário público, acha que qualquer coisa caracteriza o desacato. Não é. Se você chega numa repartição pública e há um desentendimento entre você e o funcionário, às vezes eu vejo aquele cartaz lá que está escrito assim, desacato, crime. Eu tenho vontade de pegar aquele papel e rasgar, porque aquilo é ilegal, aquilo é um constrangimento. E eu já fui em várias repartições públicas e falei, apliquem isso e eu processo a administração e subsidiariamente quem me prender por desacato. Já falei isso várias vezes, todo mundo fica quieto, calado. É igual aquela medida que você chega na unidade de saúde e está assim, se você filmar, você vai ser preso. Mentira, não vai ser. Porque repartição pública você pode filmar a hora que você quiser. Não tem proibição nenhuma. Se a pessoa estiver em área pública, você pode filmar à vontade. Não tem nenhuma quebra da pessoa, da privacidade dela, porque ela está em área pública. Se vocês lembrarem bem, quando eu fui na rodoviária fazer a filmagem, a proprietária do local falou assim, essa área aqui é minha, é particular, você não pode filmar. Eu falei, tenta me tirar daqui. Falei para ela, tenta me tirar daqui. Ela levou 5 viaturas da Guarda Municipal. Eu falei para 5 guarnições, tentem me tirar daqui. Só falei isso, tentem me tirar daqui. Ninguém tirou nada a falar para ela, ficou quieta, muda e calada. Porque não pode, é área pública. Então eu quero deixar bem claro a vocês que não existe esse negócio, prender por desacato por qualquer motivo, não caracteriza. Para se caracterizar o desacato, você tem que realmente chegar no funcionário e falar de uma forma que você o está desacatando, porque você está tendo essa intenção. Simplesmente conversar não caracteriza o desacato. Falei demais agora, então vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 9 97 50 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista. Olá, seja bem-vindo à Cãolândia. Vem conhecer! Aqui na Cãolândia são mais de 1.000 metros quadrados. O seu cachorro pode passar o dia, se divertir ou até mesmo ficar aqui quando você viaja. Temos um amplo espaço com muitos brinquedos, atividades, interações e o cantinho da soneca, para o seu cachorro poder passar a noite também. São mais de 1.100 metros quadrados para o seu cachorro correr, se divertir e ser livre. Afinal, na Cãolândia, a felicidade é todo dia. Estamos localizados na Rua Alagoas, número 110, próximo à Igreja da Capela, na esquina. Venha conhecer, traga seu pet para passar um dia com a gente. Olá
pessoal, eu sou Alexandre Lima, farmacêutico aqui na Xande Pharma, onde a gente tem uma variedade de linhas de medicamento, de cosméticos, com atendimento lá de trás, como era antigamente. Nós temos a tradição na família já, onde meu avô era farmacêutico, meu pai também, e nós estamos servindo vocês aqui na rua Sargento João Andrade, número 170, Jardim IP8, na divisa com o Jardim Guaçuano, de frente ao postinho do Jardim Guaçuano. Inclusive nós fazemos entrega também, pessoal, em Estiva Gerbe, onde eu tenho alguns clientes já lá, e você pode entrar em contato conosco, a gente vai estar fornecendo os medicamentos para você lá no número 19997322202. Nós estamos funcionando de segunda a sábado, das 8 às 7, e aos domingos, pessoal, também, das 8 ao meio-dia. Entre em contato conosco. Xande Pharma, de geração em geração. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Nossa, falei demais hoje, hein? Peço desculpa, mas quando eu vejo essas coisas, me dói na veia, às vezes, pessoas sem culpa serem presas. Isso me deixa realmente transtornado. Uma coisa que ninguém comentou, mas vamos lá. Vou mostrar para vocês algumas fotos do cemitério municipal lá do Jardim Novo. Para a gente falar que, às vezes, sempre damos valores para as coisas grandes e esquecemos os pequenos crimes, os pequenos delitos. Então, vou colocar aqui algumas fotos para vocês. Essas fotos... Então, vou só esclarecer para vocês. Isso que vocês estão vendo aqui, ó, essas áreas que vocês estão vendo aqui, é o que a prefeitura oferece para seus funcionários que trabalham no cemitério municipal. Já mostrei várias vezes essa situação insalubre que a prefeitura fornece para seus funcionários do cemitério municipal. E é tão pouca coisa que oferece que, na verdade, aquilo para mim, desculpe os funcionários, mas parece uma pocilga o local que vocês ficam para trabalhar no cemitério municipal. E se vocês observarem aqui, vocês vão verificar que todo o sistema elétrico foi furtado do cemitério municipal. Ó. Eu não estou falando da área onde tem os velórios. Eu estou falando do cemitério propriamente dito. Ele foi furtado e ninguém falou nada. Ninguém nas redes sociais falaram nada. Além dos funcionários já terem um local que parece uma pocilga e a prefeitura não reforma, porque inclusive o vice-prefeito esteve nesse local, reconheceu que é uma pocilga e não fez reforma nenhuma. Calma que eu ainda vou falar para vocês disso aqui ainda, numa outra matéria que nós vamos mostrar hoje. E detalhe, furtaram os fios, furtaram equipamento da geladeira, até o motor da geladeira, e alguém comentou? Não. Agora vamos imaginar, e a população fica como agora? E os funcionários, como ficam agora? Calma que eu ainda vou voltar nessa ocorrência, porque nós já mostramos aqui em uma matéria, há algum tempo, mostrando a situação. Estou falando que os funcionários estão numa situação deprimente. Mas agora eu vou falar o outro lado da história. Eu ia falar um monte de coisa, mas vamos passar rápido que dá tempo ainda. Nós tivemos ontem uma vacinação em Mogi Guaçu. Ontem, não, desculpa, sábado. Nós tivemos uma vacinação em Mogi Guaçu. Muita gente tem nos procurado falando assim, coronel, a prefeitura não nos avisou nada que ia ter. Eu falo assim, desculpa, mas divulgaram sim.
Tanto que quando a pessoa veio nos procurar, eu falei, teve a divulgação e teve uma procura muito, muito grande por parte da população. Ele falou, mas eu não fiquei sabendo. Eu falei, você pode não ter ficado sabendo, mas a população ficou sabendo, sim. Veja a matéria. A Secretaria Municipal de Saúde aplicou 1.164 doses e vacinas em pessoas dos grupos prioritários durante o dia D de imunização contra a influenza, a gripe. A ação, que aconteceu no sábado 28 de março, também marcou o início da campanha da vacinação contra a influenza para os grupos prioritários. O Ministério da Saúde é o órgão responsável pela campanha de mobilização nacional contra a doença. Como o objetivo é ampliar a cobertura vacinal, especialmente entre os grupos mais vulneráveis, para reduzir os casos graves, internações e mortes provocadas pelo vírus da gripe, a vacinação continua para os grupos prioritários nas 21 unidades básicas de saúde. O horário de imunização contra a doença é de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 15 horas. Como eu falei para vocês, a procura realmente foi muito grande nos postos. Eu acredito que foi maior do que a Secretaria da Saúde estava esperando, tanto que teve uma certa dificuldade no começo do atendimento, mas não em razão de dificuldade. É porque houve realmente uma procura muito grande que a população teve para buscar essas vacinas. Então, está aí. Parabéns à população por estar procurando realmente se vacinar. E eu gostaria que essa vacinação se estendesse principalmente às crianças, que nós estamos vendo que muitas crianças estão sendo deixadas de vacinar. Então, está aí. Obrigado, Secretaria da Saúde de Mogi Guaçu. E nós tivemos um caso muito grave este final de semana no bairro Itaqui, que foi um indivíduo, um cidadão, que foi encontrado morto embaixo do carro. Veja a matéria. Pouco menos de 12 horas após a localização do corpo de um homem em uma estrada rural entre os bairros Itaqui e Chácaras Alvorada, a Polícia Civil, através da equipe da DIG, Delegacia de Investigações Gerais de Mogi Guaçu, conseguiu prender o autor do homicídio contra Adriano Aparecido Isidoro, de 32 anos. De acordo com as investigações, a vítima e o autor já se conheciam e acabaram se encontrando em um estabelecimento comercial na região das Chácaras Alvorada. Mais tarde, já na madrugada, ambos saíram juntos do local do veículo Fiat Idea, de cor prata, se dirigindo até a estrada rural onde o crime acabou acontecendo. O suspeito, que já havia cumprido pena pelo crime de roubo, foi localizado e, diante das indagações dos policiais, acabou confessando o crime, recebendo voz de prisão. Ele relatou que se dirigiu com Isidoro até a estrada de terra e que, posteriormente, ambos vieram a se desentender. Em meio ao desentendimento, sob a alegação de agir em sua defesa, ele acabou estrangulando a vítima, aplicando um mata-leão. Ainda segundo o Galeno, ele tentou colocar o corpo no veículo, mas não teve sucesso. Na tentativa de deixar o local, ele acabou passando com o carro sobre o corpo e em seguida se invadiu. Ele já foi identificado, sabe como que está... Já foi identificado, ele já foi levado o seu corpo para o necrotério e ele foi encontrado embaixo do carro. Não vou falar detalhes, mas para que vocês saibam. Inicialmente, o carro foi identificado pela segurança de uma fazenda e quando olharam, o corpo estava embaixo. Acionaram o SAMU, quando acionaram o SAMU, já verificou-se que ele estava sem vida, embaixo do carro, acionaram, registraram a ocorrência. A polícia começou a fazer investigações, no mesmo dia já prendeu o autor do homicídio, que inclusive confessou que foi ele que praticou. A única coisa que eu quero deixar bem claro para vocês nesse ato em si, quando a gente vê uma ocorrência dessa de homicídio, a tendência é tentar imputar ao autor do homicídio como se tivesse ouvido realmente, a intenção foi de matar. Eu tenho certeza que quando for esclarecido este homicídio, vai verificar que o fato não é exatamente
como se está aparecendo de um cidadão que estava embaixo do carro, que passaram por cima. Quando se for verificar, vai verificar que o cara que faleceu, ele era uma pessoa que sempre estava procurando encontrar com pessoas, e ele era dado muito à prática de ações fortes. Então, quando o crime for realmente esclarecido e os fatos acontecerem, inclusive o próprio exame necroscópico vai identificar, porque eles ainda não são feitos em Mogi Guaçu, estão sendo feitos em Campinas, vai se verificar que a situação não houve tanta violência do jeito que está se transparecendo. Aí vai verificar que houve vários fatores que culminaram com a morte. Ah, mas nada se justifica. Nada se justifica uma morte. Mas a hora que se verificar como que a morte aconteceu, muita gente vai falar e ter uma visão diferente. Então eu falo para vocês, por isso que eu não estou dando tanta ênfase, porque quando se definir, se esclarecer realmente a causa do homicídio, como aconteceu e o fato, vocês vão verificar que às vezes não teve tanta violência do jeito que vocês estão imaginando. Uma que ele já era uma pessoa, apesar de ser novo, ele era uma pessoa que tinha um sobrepeso muito alto e ele era dados a aventuras muito fortes. Então, quando se apurar realmente o fato, vai verificar que não houve tanta violência no intuito de levar à morte. Nesse caso aqui, quando esclarecer, nós vamos trazer para vocês. Beleza? Então tá bom, então. Para quem conhece o Bartô, ele fez aniversário e o prefeito comemorou o aniversário do Bartô. Para quem não sabe, o Bartô é o cachorro do prefeito municipal. Mas por que eu quero mostrar isso? E vocês vão entender na sequência o que eu estou querendo falar nisso. Para quem não sabe, o Bartô está fazendo 4 anos. Mas se você observar, tem 3 velas. Está fazendo 4 anos, tem 3 velas, tem alguma coisa errada nessa situação. E nós vamos chegar agora, por que eu estou colocando essa foto e onde eu quero chegar daqui a pouco. Então, nós tivemos o Bartô fazendo 4 anos com 3 velas. Agora nós vamos ver a matéria de inauguração da Praça do Campo do TG. Vejam só. A entrega oficial da revitalização da Praça Francisco Marquesi, o Campo do TG, movimentou o Jardim Nossa Senhora das Graças no último sábado, dia 28. O evento reuniu autoridades locais e centenas de moradores que acompanharam a reinauguração do espaço, além de familiares de Francisco Marquesi, entre eles o neto Vinícius Marquesi, presidente do CONFEA, Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura. Ao longo da tarde e da noite, um grande público aproveitou a estrutura, que inclui pista de skate e patins, quadras de basquete 3x3, futebol society e areia, academia ao ar livre, playground, ciclovia, pista de caminhada e espaço pet. Bicicletários, banheiros equipados e estação de hidratação completam um conjunto de melhorias. Estão atribuindo o nome à Praça Campo TG como Praça da Família. E eu entendo que o nome real deveria ser Praça da Família. Aliás, deveria ser oficialmente reconhecida como Praça da Família. E não dar um nome a uma pessoa simplesmente para puxar o saco de pessoas influentes. Puxando o saco, vamos dizer o português bem claro. Para quem assistiu, verificou-se que nessa festa de inauguração da Praça da Família, tinha-se muitos políticos, candidatos, vereadores, prefeito, vice-prefeito, comissionados para todos os cantos, secretário estava transbordando para todos os lados e o pessoal estava fazendo vídeos. Olha a Praça do TG, olha a Praça do TG, inauguração, olha aqui, entregue para o povo. Parabéns, é um local muito bom para a população estar lá. Tanto que ontem, domingo, quando eu passei por essa praça,
realmente eu vi que a praça estava muito lotada, com muitas pessoas. Gostaria que a população preservasse e mantivesse esse local. Mas aí você vai falar assim, coronel, por que você está falando daquela ocorrência lá do cemitério? Vamos colocar de novo as fotos do cemitério, dos furtos do fio e daquela pocilga que está onde ficam os funcionários do cemitério. Inclusive, teve uma vez aqui que eu coloquei até os vídeos mostrando aquele estado deprimente onde eles ficam. Aqui que ficam os funcionários do cemitério. O que isso tem a ver com a Praça do Campo do TG? Vocês estão vendo que isso aqui é uma pocilga. Vamos agora para a Praça do Campo do TG? Só coloca a mesma foto lá. E eu falo para vocês, todas as vezes que vocês forem na Praça do Campo do TG e encontrarem um funcionário trabalhando na Praça do Campo do TG, todas as vezes que vocês verem que aqui tem funcionários cuidando das gramas, do gramado, da limpeza do banheiro, você vê tudo. Pergunte para o funcionário onde que ele tem para guardar seus objetos pessoais. Onde que ele guarda a sua marmita que ele vai almoçar. Onde que ele guarda os seus pertences quando ele está trabalhando. Porque ele vai ter que fazer a limpeza do banheiro. Mas onde ele vai fazer a refeição, não tem. Ninguém pensou no funcionário que vai fazer a manutenção do local. Não tem um local para ele fazer a sua refeição condizentemente. Pensaram em tudo para mostrar para a população. Mas será que pensaram no funcionário agora? Naquele quartinho, igual tem no cemitério, que é uma pocilga que está lá? Será que aqui vão construir outra pocilga ou vão deixar sem pocilga nenhum para o funcionário fazer a sua refeição condizentemente? Será que o funcionário vai ter que levar uma toalha para estender no chão para comer? Será que o funcionário vai ter que pegar a marmita dele e colocar no sol para esquentar? Que ele chega cedo para trabalhar, na hora que for almoçar a marmita está gelada, então ele vai ter que deixar no sol para esquentar. Então, quando você estiver utilizando a Praça da Família, vá até o funcionário e pergunta onde que ele faz a refeição dele, onde que ele guarda seus pertences. Vocês vão verificar que eles tratam o funcionário como nada, ninguém. Então, está aí o que eu falo para vocês. Eu vi comissionados falando, parabéns prefeito, parabéns vereadores. Fizeram isso com dinheiro público. Fizeram mais do que a obrigação. Pegar o dinheiro público e construir alguma coisa, estão ganhando para isso, recebem salário para isso. Então não fizeram nada mais, nada menos do que a obrigação. E com essa mensagem, vou encerrar o jornal de hoje. Obrigado por ter estendido um pouquinho mais, desculpa a todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã.